Todo-Poderoso, obrigado por estarmos reunidos essa noite na presença do Senhor. Deus, que o Senhor possa, Senhor, usar o teu servo com poder e graça, de forma que a gente possa entender e possa guardar, para a gente poder aprender a tua palavra, porque a sua palavra é a direção para a nossa vida e tudo que a gente pode viver nessa terra para conquistar a nossa salvação é através da tua palavra. Sem o conhecimento dela, a gente não pode se salvar, Pai, porque a gente nunca vai saber o que fazer de acordo com a tua vontade. Então, que o Senhor nos abençoe essa noite e tudo que precisa ser revelado, o Senhor vai revelar. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu esqueci de pegar minha Bíblia, eu vou pegar aqui só um minutinho. Pronto. Então, ó, semana passada nós estudamos, semana retrasada, nós estudamos o Daniel 7. Então, Carminha, você que tá bem afiada, Daniel 7 a gente vê que tem 4 animais que saem do mar. E através dos símbolos a gente consegue entender que os ventos que agitavam o mar eram guerras, o mar eram locais povoados, tinha muita gente, e esses animais eles eram reinos que saíam e dominavam os povos. Então o primeiro animal que aparece é o leão, que corresponde a qual reino? O reino Nabucodonosor, O reino da Babilônia, que foi o reino da época lá Babilônia. do Nabucodonosor, da história de Não é Daniel. o rei, é o reino. Isso. Entendi. O Reino da reino Babilônia. da Babilônia. É. Depois do reino da Babilônia, ele foi dominado pelo urso, que é qual reino? Dos Medo-Persas. Medo-persas. E aí as características, né? O urso tinha um lado maior do que o outro, porque foram dois Porque o reinos que se reino era uniram, mais forte do que o outro. um mais forte que o outro. E as três costelas? Eram os três reinos, né, que ele ia conquistar, Isso. que ele Quando é... conquistou, aliás, não é o Egito, a Babilônia e... Isso aí, tá certo. Ai, O outro é a hã? Lídia. A Lídia, é isso Lídia. mesmo. O primeiro é a Lídia, Isso, isso. depois a Babilônia, depois é que é O o Egito. Egito. Maravilha, ó, tá afiadíssima mesmo. É isso aí. Então esses são os três principais reinos que ele conquista para se tornar o império mais poderoso do mundo. E depois ele conquista muitos outros. E aí fica maior do que lá na Babilônia. Nossa, muito, muito maior. Depois ele é dominado pelo É. leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que é? As quatro cabeças são os quatro reinos. Isso, mas o leopardo quem que é? Qual reino que é o reino do Ah, leopardo? o leopardo é a Grécia, é a Grécia. Grécia, maravilha. E aí, como a senhora falou, as 4 cabeças são as divisões dos generais, né? É, dos quatro generais, principais generais dele, né? Isso mesmo. Que, De- não Pode é? falar. Sim, não, eu guardei também, ó, Ptelemeu, Seleuco, Cassandro e Lisíaco, É, Lisina, sei Lisímaco, lá, não entendi maravilha. muito bem. Que ótimo. Lisímaco, É isso aí. é o general dele, Depois, né? quando chega em Daniel 11, a gente vai ver muita coisa falando da história do Ptolomeu e do Seleuco. Vai ter muitos detalhes da Uhum. história dos dois, é bem interessante. Depois vem o animal terrível e espantoso, que ele era diferente de todos os outros. E ele é o animal que devora o leopardo. E ele corresponde A Roma, a Roma, que é o império que dominava na época de Jesus. Depois Roma, é. ela não cai para outro império maior, né? Não chega um outro Não, reino maior e ela, devora Roma. Roma, tinha 10, o bicho tinha 10 chifres, né? E ela se dividiu em 10 reinos. Isso, exatamente. É, Então, de ma- dentro 10 de. reinos bárbaros. Isso, já conhecido como as Primeiro, 10 tribos bárbaras. Isso mesmo.
Então certo. esse poder de Roma, ele não cai para um reino maior, mas de dentro dele surgem outros 10, que são as 10 tribos É. bárbaras que a senhora falou. Não tem necessidade de Uhum. decorar quais são eles, mas o importante é saber dos vândalos, ostrogodos e érulos, que foram os três que caíram. É. Foi os três que não aceitaram é, o papado, né? Isso. Eles não aceitavam a Não autoridade papal. aceitaram as normas da igreja, do Papa. Mas assim, não necessariamente eles estavam pro lado do bem também, porque eles tinham umas ideias muito erradas. Mas eles não É, eles aceitavam a eram autoridade papal. é, eles Depois eram de, bárbaros, né? depois disso, a gente vê assim, né? O chifre pequeno, ele surge depois da divisão em 10. E quando ele surge, ele destrói três: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Ele destrói os Ostrogodos em 538. E aí começa a supremacia papal. E a gente vê na profecia que ela iria durar 1260 anos. Então a gente soma 538 mais 1260 anos, vai dar o ano 1798. Então aqui começa o poder político e religioso de Roma papal, e aqui ele tem que terminar. E a gente viu no estudo da semana passada também que ele realmente termina em 1798. Então, agora sim a gente vai começar o Daniel capítulo 8. Porque o Daniel capítulo 8 ele vai contar essa mesma história que a gente viu, com alguns detalhes novos. Só que ele é um pouquinho diferente, porque a história da estátua e a história dos quatro animais, elas começam na Babilônia. Essa história aqui, embora Daniel teve a visão enquanto ainda vivia na Babilônia, o primeiro reino que aparece aqui já não é mais a Babilônia, já é outro reino. Então a história começa aqui. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Então lembrando, né? O reino da Babilônia começa com Nabopolassar, depois vem Nabucodonosor II, que é o da história de Daniel, depois Amel-Marduk, depois Nabonido, que era o pai do Belsazar, e enfim, o Belsazar. O Belsazar, ele era regente da Babilônia, ele nunca foi realmente rei. Mas como o pai dele ficava muito tempo fora para adorar o deus da lua na terra de Teima, ele ficava como regente, e ele foi regente durante 14 anos, mais ou menos. Então, o primeiro ano da regência dele foi 553. Então, se Daniel está tendo essa visão no terceiro ano de Belsazar, e Daniel está tendo essa visão no ano 550 a.C. Então, é interessante que, Carmen, no ano 550 a.C., é o ano em que Ciro faz a unificação da Média e da Pérsia. É o mesmo ano que Daniel teve a visão. E a Medo-Pérsia Entendi. só vai conquistar a Babilônia em 539. Sei. Então, Daniel teve essa visão bastante tempo antes de acontecer. Aí no verso 2 fala assim: Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Muita gente pode passar despercebido por isso aqui, mas eu acho que isso aqui tem um indicativo pra gente interessante. A terra da Babilônia é essa parte aqui que está marcada de Salmão. Quando Daniel fala que na visão ele está em Suzã e Elão, ele estava nessa região. E ele estava junto ao rio Ulai. Então o que isso aqui pode passar a ideia pra gente? Que até agora tudo o que Daniel viu envolvia primeiramente a Babilônia para depois outros reinos. E aqui ele está no território da Média e no território que se tornou a Medo-Pérsia. Então nessa visão é como se Deus estivesse falando para Daniel assim: você já viu o que acontece com a Babilônia, você já sabe que a Babilônia vai cair. Eu vou te contar o reino que vai vir depois, que é o reino da Medo-Pérsia. A visão continua no verso 3 e Daniel fala assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aqui a gente já percebe semelhanças com os animais. Por exemplo, lá atrás a gente viu que tinha a estátua que tinha as pernas de ferro e a perna de ferro correspondia a Roma. O animal terrível e espantoso que também correspondia a Roma tinha dentes de ferro. Então ele usou elementos parecidos para poder fazer a gente chamar a atenção da gente para o elemento que ele queria mostrar. Aqui nós temos um carneiro. E esse carneiro tem 2 chifres. Em Daniel 7:24, a gente descobre que chifres são reis.
Então significa que esse carneiro, ele tem dois reis. A senhora sabe quem que é o carneiro, Carmen? A que reino ele corresponde? Não sei não, Dani. Não? Olha só. Não. Qual. Aqui tem um carneiro, que é um animal que a gente já sabe que ele vai ser um reino ou um poder. Aqui diz que ele tem dois É. chifres. Um chifre é maior do que o outro. Aqui tem um elemento importante que a gente vai analisando, ó. Primeiramente, Daniel encontra esse animal diante do rio. Parecido com, é parecido com o urso, que Opa, isso um aí. lado era mais fraco do que o outro. Isso aí. É aí que eu quero Então, chegar. era dois reinos que se juntou, sendo que um era mais forte que o outro. Exatamente isso. É exatamente aí que eu queria chegar. Porque nós vamos ver que tem semelhanças. Porque esse animal corresponde a um dos quatro animais de Daniel. E a senhora já está matando a charada. Olha só, esse animal Daniel viu diante do rio. E o rio nas profecias são povos e multidões. Esse É, animal era um carneiro. E os animais são reis, reinos ou poderes. Ele tinha dois chifres. é, Daniel 7:24 diz que os chifres são reis. Um chifre era maior do que o outro, o que significa que um rei era mais forte do que o outro. E o mais alto subiu por último, ou seja, o rei mais poderoso, ele surge depois do primeiro rei. primeiro. Olha só, mais um elemento que vai parecer com o urso, como a senhora falou. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Olha só, o carneiro dava três cabeçadas, três marradas. Quantas costelas o urso tinha na boca? Três, Três também, tá vendo? Não eram é três. coincidência. E ninguém podia resistir ao seu poder, nem havia quem pudesse livrar dele. E ele fazia segundo a sua vontade, e assim ele se engrandecia. Então, três amarradas. A primeira amarrada quando ele conquista a Lídia, a segunda amarrada quando ele conquista a Babilônia, e a terceira amarrada quando ele conquista o Egito. O Egito. Olha só, como que a Ah, gente consegue entender quem é o urso? Os elementos que aparecem para o urso são exatamente os mesmos elementos que aparecem para o carneiro. O urso saiu do mar e o carneiro estava diante do rio. Ou seja, os dois estão diante de povos, nações, multidões e línguas. O urso se levantou sobre um dos hum, lados e a senhora já matou, um chifre maior do que o outro. O urso tinha três costelas na boca, o carneiro dava três marradas. O urso devorou muita carne e o carneiro fazia tudo que ele queria. Não é a mesma coisa? é, Então o carneiro, ele também é a Medopérsia. Do mesmo jeito que a cabeça de ouro e o leão são a Babilônia, o peito de prata, o urso e o carneiro são a Medopérsia. São formas diferentes de falar do mesmo reino. sei. Porque, ó, a primeira costela do urso foi a conquista da Lídia e a primeira cabeçada do carneiro foi também a conquista da Lídia. A segunda Hum, costela foi a Babilônia, a segunda cabeçada foi a Babilônia. A terceira costela foi o Egito, a terceira cabeçada também foi o Egito. Aí, quando a gente pula do Daniel 8, do verso que a gente estava no verso 3, eu acho, a gente pula pro verso 20, fala assim, ó: aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. e da pé. Então, o próprio livro de Daniel, a própria Já explico. visão, Daniel já viu quem eles são. Já está explicado. Então, peito de prata, urso e carneiro, estamos falando do reino da Medo-Pérsia. Uhum. Continuando agora no verso 5, ele fala assim: estando eu a observar, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Então tem um bode que está vindo do ocidente e ele vem voando. Ele vem muito rápido. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem que é o bode? O bode é o reino que conquista a Medopérsia. Então, do Hum. mesmo jeito que o urso e o carneiro são a mesma pessoa, quem que é o animal que devora o urso? A, Gue- é, é, a Grécia. A Grécia, que é o leopardo.
Então, o carneiro é o urso e o bode é o leopardo. Olha só como os elementos são Leopardo. parecidos. O bode, ele é o reino É, que derrota a Medopérsia. Ele vinha do Ocidente. O que, que significa isso? A nossa história, a Medopérsia está aqui. Oriente é para a direita, Ocidente é para a esquerda. Ele está vindo do Ocidente. Ele está vindo daqui, ó, da Grécia. uhum. Ele vem sem tocar o chão, porque ele vai vir rápido, voando. Assim como o leopardo era extremamente rápido e vinha voando também com 4 asas. Que o Alexandre conquistou aquilo tudo em 13 anos. Impressionantemente muito rápido. Ele tem um chifre Muito rápido. notável. O chifre a gente já sabe que são reis. E quando a gente vê o Daniel 8:21, fala assim, ó, o grande chifre entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, o grande chifre é Alexandre, o grande. O grande. Aqui ainda dá mais informações, ó. Daniel 8:21 e 22 diz: o bode peludo é o rei da Grécia. Ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo. Ó, as 4 cabeças do leopardo. Mas não com força igual que ele Aham. tinha. Porque depois que Alexandre morre, esses reinos não foram mais tão poderosos quanto era o reino dele. Uhum. Então, ó, Ele morreu novinho, 33 anos. morreu com 33 anos, é. E o mais engraçado é que ele não morreu das guerras, né? Sim. Ninguém sabe direito, mas que doença, o que foi, mas ele, coitado dele. E assim, Carmen, provavelmente foi envenenado, né? Mas a gente realmente não sabe. Veneno, E é interessantíssimo pensar não que sabe, ele nunca perdeu nenhuma guerra que ele lutou. nenhuma batalha. Então, Nenhuma isso que eu batalha. falei. Impressionante, né? É, é. Por Então, isso que olha, foi tão rápido, né? exatamente. Estratégias militares impressionantes. Ele era o bom. Por isso que ele era o grande. É verdade. Então, olha só. O leopardo de 4 cabeças e o bode peludo de um chifre só são o reino da Grécia. Agora, a continuação da Mesmo história, o verso rei da 8. Grécia. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então, o bode ele vai derrotar o carneiro. O carneiro tinha 2 chifres, o bode vai arrancar os 2 chifres, ou seja, vai derrotar os 2 reinos. Ele vai passar a dominar. Uhum. Então eles vão se enfrentar. O bode parte para cima do carneiro, o bode vai ferir o carneiro, vai arrancar os chifres e vai dominar. E aí fala assim que no auge do seu poder, né, no auge do poder de Alexandre, o chifre se quebra sozinho. Não é ninguém que vai vir em outro reino quebrar o chifre, não, ele se quebra sozinho. E quando ele se quebra sozinho, ele se divide em 4. Então, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. O grande chifre nós já vimos que é Alexandre, e quando ele quebra, fala pra gente aí, Carmen, os 4 generais. Ah, é o Ptolomeu. Ptolomeu. Peraí. Eu já esqueci. Vamos lá, o C. Deixa eu pegar. Deixa eu... Ai, meu Deus. Me lembro mais, não. Eu não me lembro mais. E tá vendo como eu tenho dificuldade? Não, Eu acho que é Sele... acho que é Seleuco. Seleuco. Sim, Ptolomeu, Seleuco, o próximo é É, o K. Cassandro. Cassandro e Lisímaco, que E é o último. Cima. É isso É aí. isso, acho que é isso. Os 4 generais. Ptolomeu, Acho que é. Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Eu tenho dificuldade, a minha memória é ruim, a beça. Ah, tá Nossa. nada, a senhora lembrou tudo. E nem é tão importante É, eu saber tenho, tão profundamente. É importante saber que é, dividiu em 4. eu que eu gosto. Eu gosto de saber, eu gosto de saber das coisas, você sabe disso. Eu também. Eu gosto de saber o porquê do porquê do porquê. Eu também gosto.
Então, se dividiu nos 4 generais. Então, fazer uma recapitulação. Quem é o carneiro? Qual reino que é o reino do carneiro? O carneiro é o Medo-Persa. Medo-Pérsia. Os dois chifres significam o quê? Os dois chifres significam os dois reinos. Dois Um reinos, maior, mais forte do que o outro. um mais forte do que o outro. Esse animal corresponde a qual parte da estátua lá do sonho do Nabucodonosor? Ele corresponde à cabeça de ouro, É o peito de prata, quadril de bronze, peito de, peito de peito de prata. prata. E ele corresponde a qual animal do Daniel 7? É o urso. O urso. Ó, beleza. Aí tá vendo como a memória é boa? Peito de prata, urso, carneiro. Agora vamos lá. O bode É. peludo é quem? O bode peludo é a Grécia. É a É Grécia. o reino da Grécia. O chifre notável, o grande chifre que ele tinha no começo. É o líder, né? O primeiro rei, que O era conquistador. Era o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Depois o reino dele se divide em 4, que são os 4 principais generais que a gente acabou de ver. Ptolomeu, Seleuco, É, Cassandro e Irisímaco. Qual parte da entendeu? estátua o reino da Grécia? É o ventre, né? O ventre de O bronze. ventre de bronze. E qual animal que corresponde a esse aqui, dos animais de Daniel 7? É o leopardo. Leopardo. Leopardo é quatro cabeças. Isso aí. Então, peito de prata, urso e carneiro, Medo-Pérsia. Ventre de É. bronze, leopardo e bode, Grécia. Continuando a história, agora Uhum. vai dar uma complicadinha. No verso 8 diz assim: O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Certo? Então, dos Certo. chifres dele saíram 4 chifres, do grande chifre, que era Alexandre, o reino de Alexandre, saíram 4 chifres, são os 4 generais, para os 4 ventos do céu. A maioria das traduções vai trazer assim, ó. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Só que aqui, Carmen, no verso 9, Uhum. tem um erro de tradução. E é um erro de tradução por quê? Porque a pessoa que traduziu, ela não traduziu o que estava escrito, mas ela interpretou. Sim. Eu não sei se a senhora está com a Bíblia sua aí por perto, facinho ou não? Não, a minha Bíblia está longe aberta. Não, então deixa, depois a senhora confere quando a senhora for revisar o estudo. Depois eu confiro. Na minha tá assim, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, certo? Então nós vamos analisar isso É, aqui para ver qual é o correto. No original tá assim, ó, e surgiram chifres, 4, no seu lugar, para os 4 ventos do céu. Esse é o verso hum, 8. O verso 9 aparece assim, ó, e de um único deles saiu um chifre pequeno. Olha a diferença. Aqui está falando assim, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. No texto original fala assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Qual que é a diferença aqui? que, Porque aqui, ó, se aqui está olha, escrito de um, pode falar, Carmen. se é único, só tem um. Aí aqui está de um chifre. Aqui está. Saiu de um chifre pequeno. É, aqui tá falando assim, ó, olha só, a ideia que passa aqui é que de um dos 4 No- chifres Se saiu é um um pequeno. chifre pequeno, pode ser que tenha outros. Um único só tem um. Aqui, se a gente for seguir como tá nesse texto aqui, nessa interpretação aqui, a gente vai entender assim, ó. Ah, vou devagar porque está embolando minha cabeça. Eu vou mostrar para a senhora de um jeito mais detalhado, vai ser fácil de entender. Essas são a maioria das traduções, tá? Ó, VB, BKV, BJ, ACF, são as traduções mais famosas, tá? Olha como aparece, ó. Sei. De um dos chifres, de um dos chifres, deste, de um dos chifres, de um dos chifres, de um deles. Essa aqui é a tradução certa, ó. De um deles. De um dos chifres. Tá vendo? A maioria fala de um dos chifres. Olha Aham. aqui, ó. De um deles está correta. Deste está interpretando também, porque está falando que é o último que falou. De um deles, de um deles, de um deles. Eu vou mostrar para a senhora onde eu quero chegar.
A tradução correta aqui é assim, ó. De um deles saiu um chifre pequeno. O que significa isso? Ou o chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres notáveis, ou o chifre pequeno saiu de um dos 4 ventos. Quando ele fala do chifre pequeno, de um dos chifres saiu o chifre pequeno, ele exclui a possibilidade de que o chifre pequeno pode ter saído de uns 4 ventos, entendeu? Que Sei. na verdade a Bíblia fala assim, ó, o texto original, de um deles. Quem vai interpretar se um deles é um dos 4 chifres ou se um deles é um dos 4 ventos é a gente. Só que o tradutor interpretou e interpretou errado. É o Sei. seguinte, ó. De um dos chifres, vamos interpretar que fosse isso, tá? De um dos chifres saiu um chifre pequeno, certo? O chifre Certo. pequeno é o anticristo que a gente viu em Daniel 7, a senhora lembra? Lembro. O chifre pequeno, se ele saiu de um dos 4 chifres, significa o seguinte, ó. O chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres do bode. Roma papal, ela se originou de uma das 4 divisões do Império Grego após a morte de Alexandre? Essa é a pergunta, porque é o seguinte, ó. Aqui está o território. Aqui tem o território que era o território de Alexandre e aqui está Roma. Então a gente vai pegar o território de Alexandre e vai começar assim, ó. Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Esse aqui é o reino do Cassandro, esse aqui é o reino do Lisímaco, esse aqui é o reino do Seleuco e esse é o reino de Ptolomeu, certo? Eu não- A senhora consegue No meu enxergar? tá aparecendo. No meu tá faltando um. Ah, tá aqui mais para cá. Mais Tá direito. certo. Beleza? Então temos esses Tá. 4 reinos. Se Roma papal, o chifre pequeno, surgiu de um dos 4 chifres de Alexandre, ele tem que surgir daqui, daqui, daqui ou daqui. De onde que ele Sei. surgiu? Daqui do lado, ó. Ele não surge de um dos 4 chifres, então essa interpretação já está quebrada. Ah, Ele surge de outro entendi. território. Ele teria que ter nascido em um dos 4 territórios aqui. Então ele não pode ter Entendi. nascido de um dos 4 chifres. A interpretação estaria errada. Então, só sobra pra gente a ideia de que o chifre Os pequeno vai quatro surgir de um ventos. dos 4 ventos. É. O que são os ventos na Bíblia? Os ventos eles podem ser os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, como aparece, por exemplo, Apocalipse 7. E aí a gente poderia estar falando assim, de um dos 4 direções surgiu um chifre pequeno. Do norte, do sul, do leste ou do oeste. No caso, seria do oeste. Ou a segunda hipótese que eu acho que é mais interessante, que a gente pensaria assim, ó, de um único deles saiu o chifre pequeno. Se nós interpretarmos que de um único deles é de um dos 4 ventos do céu, os ventos também podem ser guerras. Então a gente pensaria assim: vão haver 4 grandes guerras que movimentariam o mundo, e essas guerras seriam esses 4 ventos. Então seria o seguinte, ó: o primeiro vento, a divisão da Grécia em 4 generais. O segundo vento, quando Roma domina a Grécia. O terceiro vento, quando Roma cai para as 10 tribos. E o quarto vento, quando o chifre pequeno vem e destrói 3 dos 10 chifres. Então isso vai ficar mais fácil de entender. Para ver se a senhora está me acompanhando. Então vamos dizer, aqui tem a Grécia, que é o reino do Alexandre, certo? Hum. Vamos fazer. Certo. Primeiro vento, pum, caiu a Grécia, se dividiu em 4. É. Segundo vento, esses 4 vão cair e vai dominar Roma. Terceiro vento, Roma vai cair e vai se dividir em 10. E o quarto vento, o chifre pequeno, chega e destrói 3. Entendeu? Entendi. Então essa é a interpretação que eu acho mais interessante, a que faz mais sentido. Que de um dos 4 ventos saiu um chifre pequeno. Mas a gente lembrando que a tradução original fala assim, de um deles. A gente que tem que interpretar se um deles é um dos 4 chifres ou se um deles é um dos 4 ventos. O que faz sentido é que seja um dos 4 ventos. Então vamos lá, Daniel 8, 9 a 12. De um deles saiu um chifre pequeno, que é o anticristo, o papado, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Olha aqui, aqui temos um elemento diferente. Os reinos que a gente viu, por exemplo, Babilônia contra a Medopérsia, Medopérsia contra a Grécia, Grécia contra Roma, eles queriam domínio do poder aqui do mundo.
esse chifre pequeno, ele não quer só o domínio do poder do mundo, mas ele quer atingir a Deus também. Ele começa uma guerra para atingir não só os homens, mas para atingir também a Deus. Ele tira o Entendi. sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então vamos analisar esses pontos. Atingir o exército dos céus, de alguma forma, isso aqui se liga com Daniel 8:24 que a gente vai ler depois, que são os poderosos e o povo santo. Porque ele vai perseguir, ele vai dominar tanto os poderes dos reis da terra, quanto ele vai perseguir o povo de Deus. E de alguma forma ele está atingindo também os anjos. Quando diz que ele vai se engrandecer até o príncipe, quem que é o príncipe do exército dos céus? Jesus. Então, de alguma forma, o papado, o chifre pequeno, ele vai se levantar contra Jesus. E ele vai se colocar no lugar de Jesus. Isso acontece quando a gente vê, por exemplo, 2 Tessalonicenses. Nós lemos esse texto semana passada. Oi. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Então, tudo que é santo para Deus, ele vai se colocar contra. A ponto de Entendi. assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E a gente tem aqui o exemplo, né, da Arca da Aliança e do Papa. E aí, Carmen, É, hoje em dia as pessoas estão esperando o quê? Vai vir um homem que é o anticristo, porque o Papa não é o anticristo é o papado. O Papa faz parte do sistema. Mas as pessoas esperam que vai vir um homem e vai se declarar Deus e vai se assentar no santuário de Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. Porque isso já é, acontece há muito tempo, né? é verdade. E olha só, Nossa, desde o tempo da... Isso já acontece desde o tempo da Inquisição. desde 538, quando o É, papado começou a dominar. E olha só, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não é o que acontece? As pessoas hoje seguem verdade. doutrinas humanas em vez da palavra de Deus. Seguem o assim diz o pastor e assim diz o padre e não seguem o assim diz o Senhor da Bíblia. Hum, Entendi. Olha só, no céu, o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, não é? Quando fala É, em Isaías, fala assim: ele queria se assentar no trono de Deus e ser adorado como Deus, ele queria ser igual a Deus. Então o engano dele é, começa ele querendo ser como Deus, e ele não pode ser como Deus. Quando ele chega no jardim do Éden, ele engana a Eva e fala para ela: se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Então ele tenta fazer Eva querer ser como Deus. Olha só o que diz no catecismo. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Isso aqui é o parágrafo 460 do catecismo, tá? Pois foi ah, por essa razão que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. Então está falando o que aqui? Jesus se fez homem para fazer com que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Tá tudo certinho, né? é. Mas aqui vem o problema, ó. Porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazer deuses. Ah, É, tá vendo, Carmen? Jesus se fez homem para que a senhora possa ser deusa, tá bom? nossa, O Filho errou unigênito de feio. Deus, querendo que fôssemos participantes de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens deuses. É o mesmo engano de Satanás. E as pessoas não conseguem enxergar isso aqui. O texto diz que o chifre pequeno tirou o sacrifício diário. Se a gente for pensar naquele estudo lá do santuário, o sacrifício diário era aquele sacrifício que acontecia às 9 da manhã e às 3 da tarde, que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, que foi crucificado às 9 e morreu às 3. Aquele sacrifício que era aquele sacrifício onde qualquer pessoa do mundo inteiro que se arrependesse dos seus pecados, pedisse perdão, ela poderia ser perdoada naquele momento. Isso simboliza a intercessão de Cristo a nosso favor. Porque todos nós hoje que nos arrependemos dos nossos pecados, nós queremos nos converter e mudar de vida, nós podemos ter o perdão através do sacrifício de Jesus lá na cruz.
Como é que eles podem tirar o sacrifício diário? Eles vão tirar o conhecimento do sacrifício de Jesus, para que as pessoas não saibam que tem que pedir perdão a Jesus para poder ser perdoado e poder ser purificado e santificado para a salvação, e colocam outros intercessores no lugar de Jesus. Por exemplo, a intercessão dos santos. Mais um capítulo, parágrafo do Catecismo. Esse é o parágrafo 956. A intercessão dos santos, os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. Está falando que os santos, eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas aí fala assim, o Jesus é o único mediador, mas os santos também estão mediando, também intercedem. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Então eu tô falando que os santos, eles estão no céu intercedendo por nós, sendo que Jesus é nosso único intercessor. Aí entra também a intercessão, no caso de perdão de pecados através da confissão para o padre, e tem igrejas evangélicas que fazem isso também. Se fala que se a pessoa, para ela ter perdão, ela tem que pedir perdão para o pastor, senão ela não pode ter perdão. E tem um outro ponto. Isso aqui é sobre o sacrifício de Jesus. Esse parágrafo aqui, 1370, começa no 1359 até o 1370 falando disso. O que que fala em resumo, Carmen? Fala assim que o sacrifício de Jesus, para ser perfeito, ele tem que se unir a outros sacrifícios, porque só o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então fala assim, o sacrifício de Cristo, a oblação de Cristo, une-se não só os membros que ainda estão nesse mundo, as pessoas vivas, mas também as que estão na glória do céu. Então vai se unir o sacrifício de Jesus com o nosso sacrifício aqui na terra e o sacrifício daqueles que estão salvos no céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como todos os santos e todas as santas, que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a igreja com Maria, que está como que ao pé da cruz, unida ao sacrifício e intercessão de Cristo. Então está dizendo o quê? Que para o sacrifício de Jesus ser perfeito, não adianta o que ele fez na cruz. Todas as missas, quando acontece a Eucaristia, está havendo um novo sacrifício de Jesus. Todo mundo sabe disso. É o próprio sacrifício da Eucaristia. Então eles representam como se Jesus estivesse sendo sacrificado todas as missas. Mas o sacrifício de Jesus não é o bastante para a nossa salvação. Ele tem que se unir para o sacrifício dos santos, os vivos e os mortos, e o sacrifício de Maria, para só então ele ser aceitável a Deus. Tá bom para você isso aí, Carmen? Onde eles... Não, mais interessante, da onde que eles tiraram isso tudo? Tudo isso eles tiraram de doutrinas humanas, simplesmente doutrinas humanas, em lugar da palavra de Deus. Que é justamente o ponto principal disso aqui, tudo que a gente está vendo. Colocar o homem e a palavra do homem acima da palavra de Deus. E as pessoas aceitam cegamente, sem nem se preocupar e nem se perguntar o porquê. Mas olha só, Hebreus 10:10 e 10:12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, quantas vezes? Uma vez por todas. Jesus, porém, tendo se oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. É por isso que tem aquele vídeo lá do Papa que a gente viu, o fracasso da cruz, né? O fracasso da cruz para É, ele é por isso, porque o sacrifício de Jesus não é suficiente. não é Quando, porém, suficiente. veio Cristo, seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui também fala que Jesus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, como acontece na missa todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. De novo, né? Jesus, ele não vai se oferecer a si muitas vezes. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Então, completamente contrário à Bíblia, né? O chifre É. pequeno também faria o santuário ser deitado abaixo. O que é o santuário ser deitado abaixo? A senhora conhecia o santuário, os sacrifícios, todos aqueles elementos que a gente estudou, Carmen? Se eu conhecia? É. Não, não, eu conhecia um pouco porque a Juliana me ensinava, né?
Mas eu não tinha essa noção como agora que eu E tenho. eu nunca tinha ouvido falar nem que existia um. E É. muito menos que existe um santuário no céu, e menos ainda que o juízo está acontecendo agora. Mas eu só sei por causa da Juliana, eu também não sabia. Não saberia. Por quê? Porque eles não ensinam isso. Por que eles não ensinam isso em nenhuma igreja? Não é só a igreja católica que não ensina, as evangélicas também não ensina. Não ensina por quê? Porque o santuário foi deitado abaixo. O chifre pequeno acabou com a doutrina do santuário. Porque se a gente não conhecer essas coisas, a gente não conhece a verdade. E sem conhecer a verdade é facinho de enganar a gente. E o papado faz isso e as igrejas evangélicas seguem o mesmo ensinamento. Deitar o santuário abaixo tem a ver com tudo isso. Não só com a ideia das doutrinas erradas, não só com a ideia de que o juízo não vai acontecer da forma como ele vai acontecer, ou mesmo que aqueles símbolos que apontavam para Cristo já se cumpriram. Olha só, Catecismo, doutrina, o parágrafo 10:22. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna. A gente já estudou isso aqui. O homem não tem uma alma e muito menos imortal. O homem é uma alma. E ele, quando ele morre, ele recebe um juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre, que seria no caso o inferno. O homem morre, ele vai para o céu, vai para o inferno? Não. O homem morre, ele continua inconsciente até a volta de Jesus. Mas aqui está ensinando que o juízo acontece quando a pessoa morre. Então, assim, vários problemas, várias doutrinas erradas, porque as pessoas não têm conhecimento do santuário. E nem fazem ideia de que o juízo está acontecendo agora, no céu, e que quando terminar, Jesus volta. E aí fala que o chifre pequeno deitou por terra a verdade. Ou seja, a verdade da Bíblia, a verdade de Deus, que por muito tempo eles perseguiram e esconderam, hoje eles não mais escondem a Bíblia, Carmen. Hoje, em vez de esconder a Bíblia, sabe o que eles fazem? Eles pegam as doutrinas e mudam. Entendi. Porque o diabo percebeu que esconder a Bíblia não era bastante. Porque as pessoas continuavam tendo fé na Bíblia. Mas sabe o que é melhor do que esconder a Bíblia? É fazer você perder a fé nela. É eu te mostrar um texto que diz claramente alguma coisa e eu falar que significa outra e todo mundo acredita. Entendi. Quem que é o chifre pequeno? O chifre pequeno é o anticristo que aparece em Daniel 7:25. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Proferir palavras contra o Altíssimo, nós já vimos que são as blasfêmias, a senhora lembra? Membro? Que é se colocar no lugar de Deus e falar que pode perdoar pecado. O papado faz as duas coisas? Paz. Sim. Ele vai magoar os santos, ou seja, ele vai perseguir o povo de Deus. E vai perseguir os fiéis que querem seguir a palavra, a Bíblia. Proibiu a Bíblia por muito tempo, matou, torturou e perseguiu milhares e talvez milhões de pessoas. Como, por exemplo, o Wycliffe, o Hus, o Jerônimo, os valdenses, huguenotes, albingenses, que são exemplos muito famosos disso. Aqui eu coloquei alguns instrumentos de tortura que eram usados por hereges, tá? Aqueles que preferiam seguir a Bíblia em vez do que o Papa dizia. Isso aqui era um boi, que era feito todo de ferro. Eles pegavam, colocavam a pessoa dentro desse boi de ferro e colocavam fogo na pessoa, com a pessoa viva lá dentro. Porque ela era uma herege que queria seguir a Bíblia, tá vendo, Carmen? Uhum. Esse aqui é um que eu falo pra vocês, ó. Era um pedaço de madeira que eles deixavam pontudo, aí pegavam as mulheres, amarravam pedras nos pés e soltavam ela pra partir no meio. Misericórdia. Isso aqui puxava a pessoa até quebrar ela todinha. Tinha esse garfo que era colocado no pescoço, que fazia a pessoa ficar com a cabeça pra cima. Quando ela não aguentava mais, furava o pescoço pra pessoa morrer. Era assim que as pessoas eram serradas ao meio, tá vendo? Pegava a pessoa, pendurava de ponta cabeça e serrava de baixo até a cabeça. E milhares de pessoas foram queimadas, foram aprisionadas, foram torturadas porque queriam seguir a Bíblia em vez de seguir o que o Papa dizia. E esse poder do chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei, ou seja, mudou os 10 mandamentos. Aqui nós temos os 10 mandamentos segundo a Bíblia e aqui segundo o catecismo. O catecismo tirou o mandamento que proíbe as imagens, as esculturas,
trocou o sábado pelo domingo. E para manter os 10 mandamentos, ele pegou o mandamento que não cobiçará e dividiu em 2 mandamentos. Por incrível que pareça, qual que as igrejas evangélicas seguem? O sábado ou o domingo? Domingo. E a autoridade da Bíblia ou do papado? A autoridade da Bíblia. Que seguem o domingo? Não. O papado é que vem falar para seguir o domingo, mas na nossa igreja eles falam que é o domingo. Isso. E aí, quando as igrejas ensinam que o domingo é o dia certo, as igrejas estão seguindo a autoridade da Bíblia ou a autoridade do papado? Quando elas Ah, ensinam o do domingo? Papa, Do papado. do Papa, né? Sim, exatamente. Então vamos lá, recapitulação. Primeiro reino, Babilônia. Depois vem Medo-Pérsia. Depois vem Grécia. Depois da Grécia vem Roma. Depois a Roma se divide em 10. Depois vem o chifre pequeno, que quando surge destrói vândalos, ostrogodos e eros. Então, você percebe, né? Todos os elementos do chifre pequeno se encaixam no papado. Não fica nenhum elemento de fora. Se cumpre perfeitamente. Quando o papado surge e domina, ele quebra os érulos, que é o primeiro chifre, quebra os vândalos, que é o segundo chifre, e quebra os ostrogodos, terceiro chifre. Ele quebra os ostrogodos em 538. Ou seja, ele vai perseguir 1260 anos, iniciados quando ele domina o terceiro chifre, 538. E ele vai perseguir até 1798, que é o final dos 1260. Beleza? Até aqui? Beleza. Aqui é puramente matemática, né? Se ele começa o poder político e religioso em 538, é só somar 1260 anos que a gente vai ver quando ele tem que terminar. 1798. Então, olha só que interessante que aparece em Apocalipse. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. No Apocalipse 13, a gente está falando da besta do mar. A besta do mar, ela é a mesma coisa do chifre pequeno. Ela é o papado também. Do mesmo jeito que o leão é a cabeça de ouro e o leão é a Babilônia, do mesmo jeito que o peito de prata, o urso e o carneiro são a Medo-Pérsia, do mesmo jeito que o quadril de bronze, o leopardo e o bode são a Grécia, o chifre Hum, pequeno e a besta do mar são a mesma pessoa também, o papado. São o mesmo poder. sei. O papado, no capítulo 13, tem várias características que se enquadram ali, que a gente vai comparar depois, e fala assim, que o papado que levou tantas pessoas ao cativeiro, não é verdade? Desde É, 538 até 1798, quantas milhões e milhares de pessoas eles levaram para o cativeiro, para a morte, para a fogueira, para a tortura, porque iam contra a autoridade deles. Então está dizendo assim que esse poder que por tanto tempo levou as pessoas para o cativeiro, quem leva para cativeiro vai para cativeiro. vai pro cativeiro também, né? O que aconteceu em 1798? Em 1798, o Papa Pio VI foi deposto e foi levado para cativeiro. E é onde ele morreu um ano e meio depois. O que aconteceu? Em 1798, Napoleão estava dominando na França e ele fez uma guerra muito intensa contra o Papa, porque o Papa dominava e ele queria dominar no lugar do Papa. Então, o general francês chamado Berthier, ele foi lá e prendeu o Papa Pio VI e levou o Papa Pio VI para o cativeiro. Desde ali, 1798, o papado nunca mais teve poder político e religioso global como ele tinha antes. E sabe o que é isso? É a ferida de morte que aparece no Apocalipse 13. No Apocalipse 13 diz que o anticristo ia sofrer a ferida mortal. Essa foi a ferida mortal. Mas essa ferida mortal, a gente descobre que ela vai ser curada. Porque o papado um dia ainda vai voltar ao poder. A gente pensa que ele não vai voltar mais, mas um dia ele vai voltar ao poder ainda. A gente vai estudar isso no Apocalipse 13. O chifre pequeno, ele deveria perseguir o povo de Deus durante 1260 anos literais. Então, o início disso é quando Roma papal vira um poder político e religioso global e destrói 3 dos 10 chifres. Quando ele destrói o terceiro dos 10 é o momento que ele ganha o poder, que é o ano 538. A gente viu que ele ia dominar 1260 anos, então o poder dele tem que acabar em 1798. E ele acaba exatamente em 1798, quando o Papa é preso e é levado para cativeiro.
E desde 1798 até agora, o papado não tem poder político e religioso global. A gente percebe que a ferida mortal está sendo curada, mas ela ainda não foi curada. Ela só vai ser curada quando o papado voltar a ter poder político e religioso global. E a gente vai ver que ela vai ter ajuda para isso. Ela vai ter a ajuda da besta da terra, que a gente vai estudar em Apocalipse 13 também. Então, 538 é marcado pela destruição da tribo dos ostrogodos, e 1798 é marcado com uma ferida mortal, quando o Papa Pio VI foi preso. Até aqui tranquilo? Sim, É mais histórico, né? é. Aí vamos para o verso 13 agora de Daniel 8. Depois houve um santo que falava, e disse outro àquele santo que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí o anjo responde: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel está se questionando assim: até quando o povo vai ser enganado por esse tal de chifre pequeno? Até quando o sacrifício de Cristo vai ser profanado e trocado por sacrifícios humanos e intercessões humanas? Até quando as pessoas vão desconhecer o santuário celeste e o juízo de Deus? E o anjo fala que depois de 2300 anos, o juízo no céu ia iniciar, porque o santuário ia ser purificado, o santuário do céu, e a verdade ia voltar a ser restaurada. Tanto que em Daniel 12:4 fala assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Depois a gente vai descobrir em Apocalipse 10 que esse livro selado foi aberto até o tempo do fim. Ou seja, quando chegar no tempo do fim, o livro vai ser aberto. Muitos vão esquadrinhar esse livro e o saber se multiplicará. Esquadrinhar o livro é o que nós fazemos nos nossos estudos, né? É pegar, como a senhora fala, o porquê do porquê do porquê do detalhe. Ó, óculos do nariz. É. Legal. Então, olha só. Aqui tá falando Ai, que já tirei, esse negócio é muito ruim. Toda hora sai do negócio. até aqui tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o que que são os 2300 anos? 2300 anos é para começar o juízo no céu e a verdade vai voltar a ser restaurada. Então, essa data começa em 457. Eu vou explicar isso no estudo de Daniel 9. Mas 457 tem o decreto que dá início à contagem desses 2300 anos, que é o decreto de Artaxerxes. E essa contagem acaba em 1844, que é quando começa o juízo no céu e a verdade começa a ser restaurada na terra. Mas a gente vai deixar para falar isso no de Daniel 9. Daniel 8:15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. Ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esse a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então é assim, Daniel, você tá sem entender o que está acontecendo, mas não se preocupe, porque essa visão não é para você entender. Quem vai entender essa visão são as pessoas do tempo do fim, as pessoas que vão esquadrinhar o seu livro que vai ser selado até que chegue esse momento. Aí, verso 18: Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, de novo, ele fala: Daniel, essa visão não é para você, essa visão é para o povo do tempo do fim. Verso 20: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, carneiro, Medo-Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre. Ter sido quebrado levantando-se 4 em lugar dele significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com a força igual que ele tinha, que é a divisão dos 4 generais. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, isso aqui está falando do chifre pequeno, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, o chifre pequeno é um reino especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força.
Então o chifre pequeno tem muito poder, mas o poder não vem dele. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O rei especialista em intrigas, o que acontece? O chifre pequeno, o poder do papado, ele vencia os outros reinos e enganava os outros reinos através de artifícios, sofismas, eram literalmente enganos. Ele manipulava as pessoas para fazer as coisas que ele queria. O que acontecia? Ele começou a dominar a Europa. Quando ele destrói os 3 primeiros reinos, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, ele mesmo não tinha poder para destruir os outros reinos. A França, a Alemanha, a Inglaterra, com os outros nomes que eles tinham na época, né? Mas o que ele fazia? Quando alguém se voltava contra ele, ele manipulava os outros países para poder fazer guerra contra aquele país que estava se voltando contra ele. Ele ameaçava esses outros países através da própria religião. Tem um caso, por exemplo, de um rei, se eu não me engano, foi da França. Agora eu estou em dúvida, depois eu confiro e falo para vocês. Mas teve um rei que ele começou a querer desobedecer o que o Papa falava e lidar com as coisas no reino dele de acordo com a vontade dele. E aí o Papa, ele fazia o quê? Ele excomungava aquele país. Então ele dizia o quê? A partir de agora, porque esse rei não me obedece, todas as orações que esse povo faz não podem chegar a Deus porque eu não permito mais. Todas as pessoas que morrerem não podem ir para o céu mais porque eu não permito. E não pode ter casamento nem batismo. Então as pessoas começavam a ficar apavoradas, achando que Deus tinha abandonado elas. Elas faziam com que os reis voltassem a obedecer o Papa. E aí o Papa tinha domínio novamente. E aí ele falava assim: beleza, agora a sua cidade não está mais excomungada. E teve uma história de um rei que desobedeceu o Papa. E aí o Papa falou assim: vai ter que vir até aqui em Roma pedir perdão para mim. E aí esse rei foi até lá e o Papa fez ele ficar 3 dias descalço na neve, no inverno terrível, para poder receber esse rei e falar que perdoava ele por ter sido contra a vontade dele. Então a gente vê em Apocalipse 13 também falando que o chifre pequeno, no caso, o besta do mar, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Então temporariamente ele ia vencer o povo. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, que foi o que o papado fez durante todo esse período. Aqui fala também no verso 24 que o chifre pequeno tem grande poder, mas a força não vem dele. A força vem de quem? Apocalipse 13, 2 diz assim: a besta que vira semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, grande poder do chifre pequeno vem de quem? Vem do dragão, que é Satanás. Ô Carmen, eu mutei o seu microfone porque tava fazendo um pouquinho de barulho, mas se quiser falar alguma coisa, você aperta aí, tá bom? Aqui também fala que o chifre pequeno destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, ele ia dominar os reis e os reinos da terra e iria perseguir o povo de Deus, como a gente já viu várias vezes nesse estudo e no estudo passado que ele fez. Verso 25: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, como ele faz até hoje, como a gente falou agora há pouco. O catecismo diz que o dia santo é o domingo. A Bíblia diz que o dia santo é o sábado. O que as pessoas seguem? A verdade da Bíblia ou o engano? As pessoas seguem o engano e as doutrinas humanas. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. O chifre pequeno, o papado, vai destruir muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Fará prosperar o engano, sofismas. Sofisma é o quê? Verdade misturada com mentira. Parece verdade, tem cara de verdade, faz sentido, mas é mentira. Vou dar um exemplo de sofisma. O planeta Terra é composto mais por água do que por terra. E a água, a gente vê o mar, ele é azul. Então, por que o céu é azul? O céu é azul porque a luz do sol bate na água do mar e reflete no céu e fica azul. Isso é um sofisma. Até faz um certo sentido para quem é leigo, parece fazer sentido, parece ser real, mas é mentira. O céu ele é azul porque a luz do sol bate na atmosfera e dá um brilho, e esse brilho a gente interpreta como sendo azul, a frequência dessa luz. Então os sofismas são assim, eles falam coisas que parecem fazer sentido, parecem ser verdade, mas não são. E é assim que o diabo trabalha e é assim que ele sempre trabalhou. Ele chegou para Eva e falou assim:
se você comer desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e vocês serão como Deus. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas eles nunca poderiam ser deuses, como o catecismo diz. Prosperar o engano, Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes, e aqui a gente pode interpretar hoje como os seus padres, os seus pastores, os seus professores, transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles, que é exatamente o que acontece hoje com Deus nas igrejas. As pessoas não se importam com a santidade das coisas de Deus, não fazem diferença entre o que é limpo e o que é imundo, e os sábados escondem os olhos. Romanos 1,25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E assim, o diabo, através do papado e do chifre pequeno, faz prosperar o engano. Não só entre os católicos, que estão sendo enganados ali, mas entre os evangélicos que seguem as doutrinas dos católicos e acabam sendo enganados também. Destruirá os despreocupados, vai destruir as pessoas que vivem no engano, as pessoas que não se preocupam, as pessoas que não se interessam com as coisas de Deus. E o mais perigoso ainda dos despreocupados são os despreocupados sentados nos bancos das igrejas, que só sentam ali, escutam o que as pessoas falam e não vão conferir se aquelas coisas são verdades. Então, a gente tem que estar atento principalmente com isso daqui. A gente não pode ser esse povo que está despreocupado dentro das igrejas. A gente tem que ser a pessoa que vai conferir as coisas para ver se elas são verdade. Porque todo esse sistema é levado para o engano e é levado para a destruição, porque fala, destruirá a muitos que vivem. Então esse sistema religioso, esse engano, ele serve para a destruição do povo de Deus. Ele não quer que as pessoas conheçam a verdade para que elas possam ser salvas. E esse sistema, como a gente já falou várias vezes, não é o padre, não é o papa, não é o católico, não é o pastor, não é o evangélico, mas é um sistema que foi criado através do papado, que fez prosperar o engano no mundo, que a gente está vendo identificado na profecia de Daniel 7, na profecia de Daniel 8, a gente vai ver em Apocalipse 13 também. Tudo se encaixa no papado. As pessoas, os fiéis, as pessoas que estão nas igrejas, elas estão sendo enganadas por esse sistema. Oséias 4,6 diz, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É justamente o maior problema das igrejas hoje, porque as pessoas só aceitam as coisas que estão falando como sendo verdade e não vão procurar por si mesmas. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E esse poder do chifre pequeno vai ser quebrado sem o esforço de mãos humanas. E aí a gente lembra lá da pedra, que acerta a estátua nos pés. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Porque esse poder do papado, ele foi temporariamente derrotado quando o general Berthier prendeu o Papa e ele acabou com a supremacia papal depois dos 1260 anos. Isso aconteceu no ano 1798. Mas Apocalipse 13 diz que esse poder vai voltar. A ferida mortal vai ser curada. E o papado vai dominar mais uma vez o nosso mundo, aliado da besta da terra, que a gente ainda vai estudar mais pra frente. E quando esse poder voltar a dominar, somente um poder vai ser capaz de destruir esse poder que é liderado por Satanás. E esse poder é essa pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que é a volta de Jesus. Daniel 8:26 diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel teve essa visão no ano 550 a.C. A gente hoje, 2025, vimos várias dessas coisas acontecerem, mas ainda não vimos a ferida mortal ser curada, por exemplo. Então estava muito distante do tempo de Daniel. Daniel 7:27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Porque para a gente hoje fica mais fácil de entender, porque a gente conhece a sequência desses reinos. Daniel provavelmente não fazia nem ideia da Medo-Pérsia, ali talvez conhecesse a Medo-Pérsia a Média e a Pérsia, né? Mas Grécia, Roma, divisão da Europa, chifre pequeno, não fazia nem ideia do que essas coisas poderiam ser.
E a gente já viu isso aqui também antes, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Hoje nós entendemos essas coisas porque nós já estamos no tempo do fim. Muitos vão esquadrinhar esses livros e o saber se multiplicará. Se vocês forem ler em Daniel não, Apocalipse 10, vocês vão ver que o livro que estava selado foi aberto. E nós estamos vivendo esse tempo em que esse livro está aberto e disponível para o conhecimento das pessoas. Então, Daniel 8 a gente encerra aqui. Semana que vem a gente vai estudar Apocalipse 13 para poder fechar essa visão, entender mais alguns detalhes do chifre pequeno, que é o papado, que ele é a besta do mar, e depois na outra semana nós vamos estudar a besta da terra, que eu acho que é o menos conhecido de todos eles, mas extremamente importante, porque é a besta da terra quem vai dar poder para o papado voltar a dominar novamente. E eu acredito que a gente tá próximo de ver isso acontecer no nosso mundo. Sobre essas coisas aqui até agora, como é que tá aí, Carmen? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Lembra que você tem que apertar seu microfone aí, tá? Ativar o microfone. Entendeu? Tá. Tá no lá. Tá Eu falando. quero falar. Você tá falando. Alô, Rodrigo? Tô ouvindo. Então, tudo bem. Eu entendi tudo que você falou. Eu só tenho que agora fazer o que eu faço sempre. Assistir, para mim poder entrando tudo na minha cabeça. Beleza. Essa aqui, você vai ver, você viu que não tem tanta coisa a mais do que a gente já tinha visto. Tem alguns Mas detalhes é mais novos. complicado, eu achei. É. E o Apocalipse 13 vai ser um pouquinho mais ou menos igual a esse aqui. Mas assim, eu acredito que a senhora revendo vai entender tudo direitinho, porque não é difícil de É, entender, não. Só é muita coisa, né? talvez seja isso. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, você vai mandando lá no grupo que a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. A senhora faz a oração pra gente terminar? Sim. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor revelou para nós essa noite. O Senhor nos dê a sabedoria para entender tudo, Senhor, com facilidade, porque eu achei difícil, Pai. Mas eu te agradeço essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender mais, Senhor. Porque quando a gente aprende a tua palavra, a gente fica livre de ser enganado, de ser tapeado, Senhor. E isso é uma coisa boa, porque perto o Senhor já está de voltar e a gente não pode estar perdendo tempo, Senhor, porque muitos ainda estão nas trevas e a gente precisa ajudar essas pessoas e cuidar da nossa própria vida para que a gente não venha perder a nossa salvação, nem perder a nossa coroa. E por tudo isso, por toda essa bênção, essa oportunidade, pelo desprendimento do teu servo de estar disponibilizando o tempo dele para nos ensinar, eu te agradeço, Deus, e te peço pela vida dele, peço pela vida da sua esposa e da sua mãe, que o Senhor conserve a mãe dele, Deus, sustente a vida dela, Pai, e cure ela, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Graças a Deus. Obrigado. Uma coisa, Carmen, quando você for revisar isso aqui, pega a sua Bíblia, lê o texto de Daniel 8 completo, vê as partes ali que você vai conseguindo identificar e depois você vai acompanhando com a Bíblia na mão. Vai ser mais fácil de você entender. Porque aí você vai estar com o texto ali, você vai acompanhando o texto parte a parte, vai ficar mais claro para você. Porque é um capítulo meio comprido, né? Então, assim, vai fazer muita diferença você estar com a Bíblia ali para conferir texto por texto. Tá bom? Qualquer dúvida, Ó, você me avisa. tá ok. Tá bom? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus e Boa semana que noite. vem tem mais. Tá. Boa noite, Deus abençoe. Amém.